Bom, o nosso grupo ficou responsável por pesquisar mais sobre o carvão vegetal e a lenha. Para quem não sabe, os dois são a fonte de energia utilizadas há milhares de anos no Brasil e ainda é muito comum atualmente. A lenha é a forma mais simples de uso da madeira. Já o carvão vegetal, ele precisa passar por um processo chamado carbonização, com que ajude no aumento do seu poder calorífico. Além de serem muito utilizados em fogões, fornos e caldeiras, eles são extremamente importantes nas indústrias siderúrgicas, que produzem aço e ferro. E também é uma questão relevante na parte ambiental, mas também na parte social e econômica, porque quando são utilizados de forma regular, ajudam na geração de novos empregos e na produção de mais energia limpa. E quando são utilizados de forma irregular, ajudam no aumento do desmatamento, da poluição e de outros problemas ambientais. Por isso, é tão importante a gente entender o assunto e saber como podemos torná-lo mais sustentável. Agora, o pessoal do meu grupo vai explicar para vocês os 4 principais tópicos que estudamos, que são as questões ambientais, a situação na caatinga, o uso em siderúrgicas e residências e a produção nacional versus mecanizada. Meu nome é Laureane e eu vou falar sobre o uso energético do carvão vegetal e da lenha em siderúrgicas e residências. O carvão vegetal e a lenha são fontes amplamente utilizadas no Brasil, tanto em escala industrial quanto em escala doméstica. Por serem recursos renováveis, seu uso está diretamente relacionado à sustentabilidade e ao manejo florestal responsável. Começando pelo industrial, o carvão vegetal é usado principalmente nas siderúrgicas, num processo de produção de ferro-gussa, que é uma etapa importante para se chegar no átomo. O carvão funciona como um agente redutor, substituindo o coque mineral, que é mais poluente. O Brasil é um dos poucos países que ainda usa bastante o carvão vegetal nesse setor. E isso tem um lado positivo, porque quando o carvão vem de florestas plantadas, com manejo sustentável, o impacto ambiental é bem menor. E esse é um conceito chamado siderurgia verde, que tenta reduzir as emissões de CO2. O carvão vegetal e a lenha são fontes amplamente utilizadas no Brasil, tanto em escala industrial quanto em escala doméstica. Por serem recursos renováveis, seu uso está diretamente relacionado à sustentabilidade e ao manejo florestal responsável. Agora pensando no uso doméstico, em muitas regiões, principalmente rurais, a lenha e o carvão, que ainda são muito comuns, para cozinhar ou aquecer água, porque são mais baratos e mais fáceis de se conseguir, eh, mas isso também tem seus desafios, né? O uso sem ventilação adequada pode causar problemas respiratórios, além de contribuir na poluição do ar, dentro das casas. E apesar de parecerem fontes de energia antigas, o carvão vegetal e a lenha ainda têm sua grande importância, hoje em dia. E nós, como futuros engenheiros, florestais, têm uma responsabilidade de buscar soluções mais sustentáveis, seja no campo, na indústria ou em políticas públicas. Oi, meu nome é Alan e as principais formas de produção do carvão vegetal no Brasil são a produção tradicional e a mecanizada. Elas se diferenciam na eficiência, nos impactos ambientais e nas condições de trabalho. Começando pela tradicional, ela ainda é bem comum em áreas rurais. Ela é feita em fornos de alvenaria ou barro
em um processo de carbonização. E muitas vezes essa madeira vem de áreas nativas. Nesse método, cerca de 20 a 30% da massa da madeira vira carvão. Além disso, ele gera muita fumaça e gases poluentes, sem controle ambiental e frequentemente possui condições precárias de trabalho. Agora, a produção metálica, ela acontece em escala industrial e com o apoio de tecnologias que a tornam mais eficiente e controlada. Nesse processo, é utilizado fornos metálicos ou retorta e a madeira vem de florestas plantadas, como o eucalipto. Nesse método, de 35 a 40% da massa vira carvão. Além disso, os gases liberados são pegos e reutilizados na própria produção, diminuindo a poluição. E sua operação gera condições de trabalhos mais seguras e menos insalubres. Por fim, a tradicional ainda é muito utilizada pelo preço mais barato. Por fim, a tradicional ainda é muito utilizada por ser mais barata e acessível, apesar dos impactos ambientais e sociais. Já a mecanizada, apesar da sua maior eficiência e sustentabilidade, exige um investimento maior. Boa tarde, meu nome é Alane e eu vou falar agora das principais questões ambientais relacionadas ao uso da lenha e do carvão vegetal. A primeira é o desmatamento, já que para a produção do carvão vegetal é necessária a derrubada de várias árvores, assim causando o desmatamento em florestas principalmente nativas e a perca de habitats. O segundo ponto é a emissão de gases de efeito estufa, já que a queima da lenha e do carvão vegetal libera gases que poluem o ar e prejudica principalmente as pessoas que trabalham com isso e as pessoas que utilizam. Libera gases poluentes que são muito prejudiciais à saúde. Em seguida, vem o uso ineficiente da lenha e do carvão vegetal e o baixo rendimento energético. O que isso significa? Significa que o carvão vegetal e a lenha, eles têm um poder de calor muito abaixo. Então, outros meios de energia, como gás natural e carvão mineral, queima mais, é mais útil, de certa forma, em relação a queimar, a durar mais do que o carvão vegetal e a lenha. Ainda sobre o uso ineficiente, é quando a pessoa, a empresa, usa esse método de energia em um aparelho de combustão não adequado, o que é pior ainda. E aí você tem algo que é útil e você transforma ele em algo totalmente inútil, já que você vai usar de modo inadequado e causar problemas antes desse uso. Sobre o manejo florestal insustentável, pela perca da biodiversidade, pelo prejudicamento do solo, a degradação dele. Sobre o manejo florestal insustentável, é sobre o desmatamento, a perca da biodiversidade, a degradação do solo e os impactos à saúde humana. Porque imagina que você tem lá uma floresta e aí você chega cortando, você chega queimando, você chega tirando uma árvore, colocando outra, sem preparar aquele solo, sem fazer tudo o que é necessário. Então, quando você não faz o manejo florestal de forma correta, você acaba com todo aquele ambiente, que a gente pode falar que é um dos maiores impactos realmente do uso do carvão vegetal e da lenha, porque é literalmente madeira. Então, vai afetar de... Uma outra problemática é que as condições de trabalho são principalmente precárias em relação a quem trabalha com o uso de lenha e do carvão vegetal e quem faz isso, entendeu? E os riscos são riscos à saúde humana, a falta de
equipamento, doenças respiratórias que pode causar quem trabalha com isso, envenenamento por causa dos gases que são liberados. É um trabalho análogo à escravidão, porque muitas pessoas que trabalham com isso, como vai ser dito, principalmente na Caatinga, trabalha por necessidade, então não é um trabalho que realmente dê os direitos. E é um problema porque as pessoas não têm muita opção. Então, é um dos principais problemas em relação a isso também. Cleberson Ronald, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a situação na Caatinga. Como vocês puderam ver no slide anterior, a gente separou em tópicos a importância econômica social e os impactos negativos. Começando pela importância econômica social, é uma das principais fontes de energia domésticas em comunidades rurais na Caatinga. Por quê? Porque é uma região que não tem muitas localidades, não tem contato com a energia, então a energia elétrica não consegue chegar nessa região. O próximo tópico é sustenta atividades industriais regionais como cerâmicas, olarias e siderúrgicas, porque é uma grande fonte de energia. Então, ela acaba dando um apoio maior nessas regiões, já que o mercado nesses lugares é focado nisso. Já no próximo tópico, em importância econômica e social, vamos falar um pouquinho sobre a geração de empregos. Por quê? Porque nessas áreas falta indústria, falta comércio, então o que resta são trabalhos, como eu posso dizer, análogos à escravidão, talvez, porque não tem supervisão, não tem fiscalização. Então, são trabalhos, de certa forma, precários, onde o trabalhador não tem direito a nada. Então, isso acaba sendo uma grande importância, porque é um peso. Esse tópico também poderia estar em impactos negativos, mas a gente acabou deixando a importância econômica e social, porque ele é uma grande fonte de renda para as pessoas que moram na Caatinga, mesmo, ressaltando novamente, mesmo sendo um trabalho informal, no qual você não tem direito a nada. Já no próximo tópico, nos próximos tópicos, que é os impactos negativos, a gente gostaria de ressaltar o desmatamento acelerado, porque muitas regiões da Caatinga, elas estão vindo sofrendo com o desmatamento acelerado, porque as pessoas ricas estão indo atrás dessas madeiras nesses lugares, desmatando, e não tem nenhum projeto de reflorestamento, sabe? Então acaba desmatando algo muito rápido. Já no próximo tópico, a degradação do solo. Porque, como eu falei no tópico acima, eles não têm um cuidado com o solo. Eles querem lucrar. Então, por conta disso, não tem um cuidado, não tem um engenheiro florestal, não tem nada que possa habilitar essas profissionais. Pausou? E agora, depois que vocês ouviram nossos amigos introduzindo sobre o assunto e a gente falando das questões ambientais e das questões lá na Caatinga, a gente vai falar de possíveis soluções, coisas que claramente são pensadas, mas que não são postas em prática. E é aquilo, né? Principalmente nas questões ambientais, de forma geral, a gente poderia resolver muita coisa com leis que poderiam assegurar condições melhores de trabalho, uma fiscalização nas áreas que são constantemente desmatadas, um meio de evitar que o uso da lenha e do carvão vegetal seja usado em equipamentos de combustões não adequados. Bom, agora é importante ressaltar também a questão da fiscalização. São empregos que não têm fiscalização nenhuma, seja do Ministério do Trabalho. Então, eu acho importante também ressaltar a questão das políticas públicas, porque é uma região de muita pobreza, uma região que falta saneamento básico, é uma região que falta muitas coisas, como eletricidade, e isso vai agravando a situação do meio ambiente. Então, é um ponto, sim, que a gente precisa falar sobre questões de políticas públicas que precisam ter uma fiscalização maior naqueles pontos, naqueles locais, seja em um local de trabalho, ou um local de floresta, de mata nativa, seja lá o que for. Precisa, sim, da fiscalização, precisa que essas empresas deem um trabalho digno a esses trabalhadores e que o poder público consiga investir mais nessa região, obviamente sem desmatar, sem quebrar a natureza, mas levando energia, levando coisas que possam diminuir mais os impactos.
Já na nossa finalização, gostaríamos de agradecer a todos pela atenção, de terem chegado até aqui no vídeo. E gostaríamos de pedir que, além de enviar as perguntas no Cigar, vocês também coloquem aqui no grupo, que a gente consiga debater sobre o assunto, porque é um assunto de extrema importância nos dias atuais. Então, quem puder, pode mandar perguntinhas aí e a gente cria um grande debate. Gostaríamos de agradecer e foi isso. Isso, muito obrigada pela atenção. Se ficou qualquer dúvida, a gente está aqui dispostos a esclarecer, não só nós dois, como o resto do grupo. Então é isso. Muito obrigada.